Amém. Glória a Deus. Graça e paz seja multiplicada sobre a vida de todos. Seja bem-vindo a mais uma noite de estudo bíblico. Hoje nós, se Deus assim permitir, estaremos entrando no livro do Apocalipse. Tá certo? Antes eu gostaria de transmitir para vocês algumas ferramentas de interpretação e vão ser úteis para a gente interpretar o livro do Apocalipse. Tá certo? Já que o livro possui muitos símbolos, muitas figuras, vocês vão precisar dessas ferramentas para poder interpretar o livro, tá bom? Então eu vou estar dando uma aula preparatória para a gente então entrar no livro. Talvez hoje a gente entre no livro, se tudo correr bem a gente entra, tá bom? Glória a Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, aproveite para dar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. A gente pede isso para que esse conteúdo ganhe relevância e o YouTube entenda que é um conteúdo importante e mostre ele para mais pessoas, tá bom? Seja bem-vindo à nossa live. Se você está me ouvindo bem aí, dê um ok. Dê ok aí para eu saber se você está me ouvindo bem, o som, se está chegando direitinho aí o som. Você poderia dar um ok aí para mim, a gente poder estar dando continuidade ao estudo. Glória a Deus. Vamos orar para a gente então começar. Pai, obrigado por esse dia abençoado que o Senhor proveu para nós. Muito obrigado por essa porta aberta, pela irmã Denise e pelo irmão Francisco, para que através dessa porta muitas pessoas possam conhecer a Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida dos irmãos que vieram, por aqueles que não puderam vir, mas que estão a caminho. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor há de fazer nessa noite. Te louvamos pela Tua fidelidade, pelo Teu imenso amor e cremos que será uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Maravilha. O pessoal aí tá chegando. Lani, não é? Olha lá, deu ok. Então eles estão ouvindo. Amém. Louvado seja Deus. Estão ouvindo? Deram ok aqui? Louvado seja o Senhor. Então hoje nós falaremos sobre o livro do Apocalipse, mas antes eu gostaria de trazer para vocês algumas chaves de interpretação, que são muito úteis para que a gente possa interpretar o livro do Apocalipse, tá certo? Okay. Essas chaves, elas são importantíssimas, porque o livro contém muitos símbolos e muitas figuras. Então você vai precisar dessas chaves para poder interpretar o livro corretamente. Beleza? Bom, então existem 3 chaves para se interpretar a Bíblia, inclusive no meu site www.pastorantoniolira.com.br você pode baixar o meu livro gratuitamente, as 3 chaves para se interpretar a Bíblia. Então você pode ir lá nesse site e tá baixando esse livro, é gratuito, tá certo? Existem 3 chaves para se interpretar a Bíblia e eu gostaria de falar um pouco sobre técnica. Como é importante usarmos uma abordagem, uma técnica certa para fazer determinadas coisas. Não é? Nos Estados Unidos, lá no estado da Virgínia, havia uma universidade, não existe, uma universidade chamada Universidade Johns Hopkins. Nessa universidade, 2 doutores revolucionaram a medicina, Dr. Alfred Blalock e Dr. Vivian Thomas. Esses 2 doutores, na verdade, um era assistente, o Dr. Vivian Thomas, ele assistia o Dr. Alfred Blalock. Esses 2 doutores, 2 médicos, viviam num tempo onde ninguém jamais havia mexido no coração. Então, havia um tabu dizendo, no coração não se mexe. Esse tabu perdurou durante anos. Ninguém tinha coragem de mexer no coração. Por quê? Porque o coração é um dos órgãos mais importantes e vitais do corpo. Então, para você mexer no coração, você precisa saber muito bem o que está fazendo. A maioria que tinha uma intervenção cirúrgica no coração vinha a morrer, porque não sabia como mexer no coração. E havia uma doença chamada, na época, a síndrome do beber azul. Então o bebê, ele começava a ficar com insuficiência cardíaca, automaticamente o sangue ele leva não apenas a vitamina para o corpo, mas também o oxigênio. O sangue não tem essa missão de levar,
Então a criança ela começava a sufocar e ficava azul. Então quem tinha essa síndrome, a maioria das crianças não chegava nem a 1 ano de vida. Então esses 2 doutores, eles se debruçaram sobre o caso e começaram a estudar esse assunto. Você pode, inclusive, assistir um filme, eu recomendo. O nome do filme é Quase Deuses. Isso. Que conta a história. Já assistiu? Está lembrado agora? Então esse filme Quase Deuses que conta essa história. Esses doutores, os 2, não é? O Vivian Thomas não era doutor ainda e não podia estudar porque negro não era admitido na universidade. Não era admitido. Então, como ele era negro, ele não podia estudar. Mas ele foi o cara que foi muito importante nesse processo, porque ele inventou uns instrumentos, ele estudava, ele pesquisava muito, alguns instrumentos que tornavam possível mexer no coração, os equipamentos, e ele, junto com o doutor, desenvolveram uma técnica que fazia com que pudesse interromper o fluxo ali de sangue, mexer no coração, fazer o que precisava ser feito sem matar a pessoa. Então eles desenvolveram essa técnica, né? E aí o que aconteceu? Deu certo, a primeira criança ficou curada da síndrome. A partir dali médicos do mundo inteiro começaram a vir para saber exatamente como mexer no coração. Por que eu estou falando isso? Estou querendo dizer que uma técnica certa, uma abordagem certa na interpretação da Bíblia é tudo de bom. Amém. Porque a Bíblia é um livro extraordinário. A gente sabe disso, mas existem técnicas que o Senhor iluminou alguns homens para poder produzir essas técnicas que facilita a interpretação de textos. Então, assim, existe uma técnica certa, uma abordagem certa para não se cometer erro. Por isso que se tem muitas heresias por aí, porque infelizmente se interpreta a Bíblia de qualquer maneira. E a Bíblia não é para ser interpretada de qualquer maneira. Existem padrões, princípios, técnicas que ajudam demais, não é, na hora da interpretação. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, tá certo? As primeiras técnicas agora é para interpretar toda a Bíblia, mas as que eu falarei depois serão usadas especificamente no livro do Apocalipse, tá certo? Para nós interpretarmos o livro, beleza? Então, dito isso, nós vamos hoje para a nossa primeira chave, né? A primeira chave de interpretação, que é a principal que a gente deve aprender, é a interpretação literal, certo? Interpretação literal. A segunda chave, eu acho importante aprender, é a chave do dispensacionalismo, ou as dispensações. A terceira chave não é nenhuma novidade. A terceira chave eu já falei ela aqui por 2 vezes. É a chave dos 3 povos de representação bíblica. Então são 3 chaves. A primeira, a interpretação literal. A Bíblia deve ser interpretada literalmente. A segunda chave é o dispensacionalismo, certo? A Bíblia deve ser interpretada, as pessoas entendendo as dispensações. E a terceira chave é a chave dos 3 povos de representação bíblica. Ok? Essas são as 3 chaves que iremos abordar hoje, tá bom? Então vamos lá para a primeira. Vamos falar sobre a interpretação literal, e é a primeira chave de hoje. Glória a Deus, tudo funcionando bem direitinho aqui. Meus slides, não é? Então vamos lá. A primeira interpretação que a gente vai ver é a interpretação literal, tá certo? Literal. Também existem outros tipos de interpretação que eu estarei falando posteriormente. Mas vamos ver o que é literalidade. O que é literal? Interpretação literal significa interpretar a Bíblia ao pé da letra, ou interpretar o texto como se lê. Interpretar aquilo que está escrito da forma como está escrito. Porque muita gente pega o texto e espiritualiza. Pega a passagem e espiritualiza segundo o seu próprio entendimento. Existe um tipo de interpretação que durante muito tempo atrapalhou e muito, principalmente o estudo da escatologia, e é a interpretação que a gente chama de alegórica. A interpretação alegórica, ela trouxe e traz um grande dano para a interpretação, porque a palavra alegoria, ela significa outro sentido. Alegoria significa o quê?
outro sentido. Interpretação literal é o oposto, porque a interpretação literal valoriza o que o autor quis dizer quando ele escreveu tal coisa. Entende? Por exemplo, a minha irmã Denise, né? Vamos supor que um profeta chega para a irmã e ele vem e entrega para a irmã a seguinte profecia. Diz assim: irmã Denise, serva do Deus vivo, não é? Eu te digo que daqui a 1 ano você estará dirigindo uma Ferrari. Olha, Ferrari é um carro muito caro, né? Você vai estar dirigindo uma Ferrari, você estará ao lado do seu esposo e o irmão Francisco na praia de Ponta Negra. Você vai estar andando com o seu carro na orla, olhando para o céu e agradecendo a Deus por sua bondade. Seu cabelo vai estar voando, não é? Esvoaçando, não é? Por causa do vento, não é? E você vai glorificar muito a Deus por esse ocorrido. Bom, foi uma mensagem entregue por um profeta a você, certo? Passou-se 1 ano e de repente você foi no posto de gasolina abastecer o carro. E aí você ganhou uma Ferrari de brinquedo, dessas de brinquedo. Eu pergunto, a profecia se cumpriu literalmente? Se cumpriu. Literalmente? Se cumpriu. Literalmente não. Mas eu estava andando com ela dentro do carro. Não, você está... Não. A profecia era que você estava dentro da Ferrari. Não se cumpriu literalmente. Sim, você estava andando com ela junto com o varão, né? Em Ponta Negra, o seu cabelo voava, você sentia o vento, você olhava para o céu e agradecia a Deus pela bondade dele. Então, quando você recebeu aquela Ferrari de brinquedo, aquilo não se cumpriu literal, ou seja, aquela profecia ainda não se cumpriu, entende? Literalmente não, da forma como foi dito. Sim. Quando a gente fala de interpretação literal, a gente está querendo dizer que aquela mensagem ela tem que se cumprir como foi dita. Na risca, pronto, ao pé da letra. 10 para a senhora. A risca, ao pé da letra. Então, a Bíblia tem que ser interpretada de forma literal. Existem exceções? Existem. Eu vou apresentar já outras interpretações aqui. Mas a principal é a literal. Ou seja, Deus, quando quis dizer algo, Ele quis dizer aquilo. Não é para a pessoa ficar conjecturando outra coisa, tá certo? Isso é interpretação literal. Agora, a interpretação alegórica já é um tipo de interpretação que despreza o que Deus quis dizer. E despreza o que o autor quis dizer quando disse tal coisa. Entende? É um tipo de interpretação que o que alguém escreveu, aquilo que alguém escreveu, não é interpretado como ele escreveu, mas o que foi escrito fica refém da cabeça do intérprete. Vou repetir de novo. A interpretação alegórica, ela é contrária à interpretação literal. Por quê? Porque ela não valoriza o que o autor quis dizer, o que Deus quis dizer, o que o autor quis dizer quando escreveu aquilo, o que a história diz sobre aquilo. Ela despreza aquilo e o que foi escrito fica refém da cabeça do intérprete. Ou seja, o intérprete interpreta como ele quiser. Porque alegoria significa outro sentido. Diga, Zé Carlos. Nosso STF, eles interpretam a lei. Pronto, erradamente. Ultimamente tem interpretado muito fora da Constituição, daquilo que está escrito. Bom exemplo. Então, assim, a interpretação alegórica não é uma interpretação segura para se interpretar as Escrituras. Por quê? Porque é uma interpretação que dá margem para um monte de heresia, já que a pessoa despreza o que está escrito e arruma um outro sentido para aquilo. Esse tipo de interpretação surgiu com Filo de Alexandria. Para quem não sabe, Filo de Alexandria era simpatizante da cultura grega, era um judeu, mas ele pegou e quis passar as passagens do Antigo Testamento para a cultura grega. E a cultura grega, a gente sabe, que é muito alegórica, por causa da mitologia. Zeus, mas quem aí? Hermes, todos aqueles deuses da cultura grega, não é? Que a gente conhece, vários, Dionísio, são vários deuses que eles têm. Então, a cultura grega, ela era adepta do sistema alegórico de interpretação. Já os judeus já são adeptos do sistema literal. Mas Filo, querendo agradar os gregos e introduzir os seus ensinamentos para os gregos, começou então
a adaptar as passagens do Antigo Testamento para esse tipo de interpretação chamado alegórico. Até aqui tudo bem? Amém. Então ele começou a transmitir a cultura hebraica, né, os escritos do Antigo Testamento, dentro de uma visão alegórica para os gregos entenderem. Então, durante muito tempo ele fez isso. Depois, um dos seus seguidores chamado Orígenes, ele pegou os textos do Novo Testamento e começou então a fazer a mesma coisa, a interpretar de forma alegórica. Mais tarde, Agostinho de Hipona fez a mesma coisa. Dessa vez, ele pegou os textos do Novo Testamento e do Antigo e adotou o método alegórico como método único de interpretação das Escrituras. A partir daí, a interpretação bíblica entrou em 1000 anos de trevas, até a Reforma Protestante. Quem nunca ouviu falar em Martinho Lutero aí? Pronto, quando houve a Reforma Protestante, então se voltou novamente a interpretar os textos de forma literal. Observe, então, que a interpretação ela ficou nos braços da interpretação alegórica durante muito tempo, mais de 1000 anos, entende? Então, por isso a escatologia, principalmente, que é uma doutrina que exige um pouco mais de esforço, ela ficou tipo que amortecida. Entende, Zé Carlos? Porque ficou dos braços da interpretação alegórica. Todo tipo de interpretação errada perdurou a partir daí, até que houve a Reforma Protestante e houve então mudança nesse cenário. Até aqui tudo bem? Amém. A interpretação literal então valoriza o que o autor quis dizer. A alegórica não valoriza aquilo que o autor quis dizer, né? O que foi dito fica refém da cabeça do intérprete. Até aqui tranquilo? E eu gostaria de dar 2 exemplos aqui. O primeiro, de interpretação literal. Qual que é? Jesus não disse que o templo seria destruído? Nós estudamos aqui, não disse? Isso. E não ficaria pedra sobre? É. Que não fosse derribado. Vai. Pronto, aquilo aconteceu de forma literal. Porque o templo foi destruído no ano 70, o ouro que havia nas paredes do templo se derreteu, se infiltrou entre as pedras. Mais tarde, os soldados vieram com as suas adagas e começaram a remover as pedras para tirar o ouro. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, a profecia que Jesus deu se cumpriu literalmente, conforme ele falou, tintim por tintim. Certo? Então, os rabinos interpretaram a Bíblia literalmente. Também, da mesma forma, os discípulos interpretaram a Bíblia literalmente. Jesus interpretou a Bíblia literalmente. Então, o método literal é o método seguro para se interpretar as Escrituras. Tá certo? Bom, a interpretação alegórica tem um exemplo aqui para eu dar dela para vocês. Tá certo? O exemplo está lá em Malaquias. Vamos abrir lá em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Pastor, eu destruiria esse templo e em 3 dias eu destruirei e reconstruirei ele em 3 dias alegórica. Esse tipo de interpretação aí, no caso, é simbólica. Ele estava falando do seu... Nenhuma das duas. As próximas que a gente vai ver. Tá certo? Que tem símbolo na Bíblia, tem figura de linguagem. Tudo isso a gente vai ver também, né? Malaquias, né? Malaquias 3:10. Como sempre, a irmã Denise, ela está anos-luz na frente. Ela pensa muito rápido. Glória a Deus, né? O cheiro. A dela é bem rápida. Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Só até aqui? Pode continuar lendo. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Só até aí. Então, o que a gente pode ver aí é que existe uma bênção quando você dá o dízimo, não é isso? E aí fala também sobre o devorador.
Tá certo? Não está escrito aí sobre o devorador? Agora eu vou quebrar aqui um biscoito enorme. Posso quebrar? Pode. Eu quero quebrar. Eu vou quebrar um biscoito enorme. A vida toda que eu preguei sobre esse texto aí, e eu vi muita gente pregar, Zé Carlos, eu sempre entendia que o devorador é um demônio, sabe? Eu sempre entendia, olhava assim, o devorador aqui é um demônio, que consome as finanças daquele que é infiel. Sabe, durante a vida inteira eu via dessa forma esse texto. Mas, se a gente for olhar bem, quando essa palavra devorador aí foi colocada no texto, em primeiro lugar está dentro de um contexto de agricultura. É ou não é? Isso. A vossa vide no campo não será estéril. Falando de agricultura, dentro de um contexto de plantação. Então o devorador aí, ele é um inseto. É um inseto por quê? Porque se eu botar numa concordância bíblica a palavra devorador, quantas vezes ela ocorre na Bíblia, vai acontecer mais 2 vezes. E nas 2 vezes que a palavra devorador acontece, está dentro de um contexto de um inseto. Tá certo? Como que eu sei, como eu consigo investigar uma palavra? Vou ensinar vocês aqui, tá bom? Tem que ensinar isso. Você pega essa palavra e coloca numa concordância bíblica. Hoje tem Bíblia eletrônica, você consegue fazer isso. Você consegue tirar a prova real aí, entendeu? Você procura a palavra, a ocorrência dela em outros textos, para ver que significado ela tem. É uma forma de te ajudar a interpretar corretamente um texto. Então aqui, quando a gente olha, devorador, dentro de um contexto agrícola, está se referindo a um inseto. E as 2 ocorrências dela, que ela ocorre de novo, também é no tocante a inseto. Aí a gente vai ver isso em Levítico 11, 22. Abra lá a outra ocorrência. Jerônimo está dizendo aqui: irmão de Denise, estou acompanhando desde o início. Mandei mensagem, mas acho que não apareceu. Boa noite, todos os irmãos, e que Deus ilumine o pastor. Amém. Glória a Deus, Jerônimo. Louvado seja Deus aí por sua vida. E os outros aí que estão nos acompanhando nessa live. Glória a Deus. Levítico 11, 22. Levítico capítulo 11, versículo 22. Quem achou pode ler, por favor. Essas aulas vão ficar lá no meu canal, PR Antônio Lira. Então, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar por lá depois. 11 e 22. Canal no YouTube, né? PR Antônio Lira. Diga aí que tem outros vídeos. Sim, tem outros vídeos lá no meu canal, né? Para você aí ter assunto de sobra para você assistir. Nem se você ficar 20 dias direto assistindo, não acaba. Tem muito assunto lá, né? E esses estudos, então, têm sido uma bênção. O pessoal tem elogiado demais esses estudos aqui. Bom, Levítico 11, 22. Quem achou pode ler, por favor. 22. Deles comereis a lacusta segundo a espécie, e o gafanhoto, o devorador. Isso é espécie. É que a minha vista tá. É isso mesmo, tá vendo? O gafanhoto o quê, irmão Francisco? Devorador. Devorador e a sua espécie. Tá vendo que a outra ocorrência mostra que o devorador é um inseto de verdade? Ainda coloca na frente, gafanhoto devorador. Mas a gente para confirmar. Era o adversário. Eu pensava que era um demônio que consumia as finanças. Mas a interpretação literal traz de volta o que o autor quis dizer. Quando o cara botou devorador, ele não estava pensando num demônio. Demônio ficou como uma, vamos dizer assim, uma interpretação alegórica nos dias de hoje. Não é o correto. Tá vendo? Como que interpretar certo é outra coisa? Vamos ler Joel 1,4, por favor, Zé Carlos. Amém. E o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Pronto. Então, o gafanhoto devorador, tá certo? Na tua tradução não apareceu o gafanhoto, né? Apareceu. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E agora não apareceu o gafanhoto devorador. Não, e o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. A locusta, né? Pronto, a minha tradução diz, comeu o gafanhoto devorador. Certo? Então, assim, quando a gente vai
olhar as outras ocorrências da palavra devorador, a gente vê que se refere a um inseto. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, o gafanhoto lá de Malaquias 3,10 não é um demônio. Se você disser que é um demônio, isso é interpretação Glória. dando outro sentido ao texto. Tu tá vendo, cara? Né? Você dá outro sentido ao texto, não aquilo que o autor quis dizer quando escreveu. Então, isso acontece muito, muito. Tá certo? Deixa eu ler aqui o meu aqui. Como é que ficou o seu? Levítico, olha, destes comerei, não, deles comereis deste, a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto Devorador, viu? segundo a sua espécie, Segundo a sua espécie. o grilo segundo a sua espécie. Aí ele repete novo. Aí outra coisa, o gafanhoto segundo a sua espécie. Ele aqui Já fala outro tipo de gafanhoto. Não Mas fala lá, devorador. mas lá fala antes. Mas olha o que ele diz assim, mas todos os outros insetos que voam, Aham. que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Tá vendo? Então tá mostrando que devorador é uma espécie de gafanhoto, dentre outras. Tem várias, né? Tem um cortador, tem um migrador. Devorador é um tipo de gafanhoto. Então, assim, não é um demônio. Você pode, se você interpretar assim, é interpretação alegórica. Tem que interpretar a Bíblia literalmente. Agora, nem sempre vai caber a interpretação literal. Nem sempre. Como a irmã citou aquele texto: destruirei este templo e em 3 dias eu edificarei. Todo mundo pensava que era o templo mesmo, mas ele estava falando do seu corpo, como o templo do Espírito Santo. Então, isso é uma linguagem figurada. A interpretação figurada. O que é uma interpretação figurada? É aquela que se utiliza de uma força de expressão ou de uma figura de linguagem. Até aqui tudo bem? O que é uma figura de linguagem? Uma figura de linguagem é uma força, uma figura de linguagem, então é uma força de expressão. Porque quando Jesus falou sobre o templo, não que ele fosse um templo em si, mas o seu corpo estava simbolizando como se fosse um templo de Deus. Então por isso que ele falou que esse templo seria destruído. Então não é uma interpretação literal, porque se você interpretar literalmente, vai pensar que Jesus é um templo mesmo, feito de alvenaria, não é? E não é. Então, quando se tem interpretação figurada, a gente precisa usar o bom senso. Por exemplo, quando ele fala assim em Hebreus 4:7, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Endurecer, se a gente interpretar literalmente, a gente vai pensar que o coração da pessoa vai ficar uma pedra. Não é? Se for interpretar literalmente, vai pensar, vai ficar uma barra de ferro, vai endurecer mesmo, ficar petrificado. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Nesse caso, é uma força de expressão ou uma linguagem figurada ou figurativa. Endurecer o coração ali, então está significando o quê? Não ouvir a voz do Senhor, ser tardio em ouvir a voz do Senhor. Então é o contexto que vai determinar. Tá certo? Então a Bíblia tem linguagem figurada? Tem. Quando Jesus disse, eu sou a porta. Se você interpretar literalmente, vai pensar que ele é uma porta de madeira, né, de vidro, não é? Mas ali ele está usando uma linguagem figurada para dizer que ele é a passagem, que ele é o caminho. Entende? Entendeu bem? Então, assim, são muitos tipos de interpretação. Talvez você nunca tinha ouvido falar nisso, mas existe. Tá certo? E a gente tem que aplicar a técnica certa. O outro tipo de interpretação que a gente vai encontrar na Bíblia é a interpretação simbólica. Ainda tem essa, né? A interpretação simbólica é aquela que se utiliza de símbolos, objetos animados ou inanimados. Por exemplo, os 4 seres viventes que aparecem diante do trono. Um com rosto de leão, outro com rosto de homem, outro com rosto de águia e outro com rosto de boi. São 4 seres viventes e aparecem ali diante do trono. Agora, esses 4 seres viventes ali, eles simbolizam algumas coisas, né? Alguns teólogos imaginam que os 4 seres viventes simbolizam os 4 evangelhos,
ou seja, o ministério de Cristo dentro dos 4 evangelhos. Por exemplo, o boi, ele representa o serviço, não é isso? E Marcos apresentou Jesus como aquele que serve. O leão simboliza reinado, não é isso? E o Mateus apresentou Jesus como o rei, o Messias esperado, não é? A águia simboliza a divindade. E aí João apresentou Jesus como divino. Nele tem a expressão, eu desci do céu. O próximo animal ali é qual? O homem, não é? Rosto de homem. Não é? Lucas apresentou Jesus como filho do homem. Nele é o único evangelho que mostra a infância de Jesus. Então os 4 seres viventes são os símbolos aí dos 4 evangelhos. Até aqui tudo tranquilo? O leão, a águia e o rosto de homem. O rosto de homem. Então a Bíblia tem simbologia. Por exemplo, outro exemplo de simbologia. Quando nós estudamos aqui o livro de Daniel, capítulo 2, você viu ali uma estátua. Uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, lembra? Ventres e quadris de bronze, pernas de ferro, pés misturado barro com ferro. E essa estátua inteira simboliza todos os impérios que já dominaram Israel. A pedra cortada sem auxílio de mãos, que bateu na base da estátua, destruiu todos esses reinos e estabeleceu um único reino em toda a terra, se fez uma grande montanha. Nós sabemos que a estátua simboliza os reinos, a pedra sem auxílio de mãos simboliza Cristo, que vem, destrói todos aqueles reinos, no final da tribulação, não é? E estabelece o seu reino na terra. Observe então que a Bíblia também tem símbolos. E a gente tem que saber o quê? Definir tudo. A regra de ouro da interpretação bíblica é: procure sempre a interpretação literal. Qual? A interpretação literal. Procure sempre a verdade literal. Quando não couber, aí sim você usa esses outros tipos de interpretação que eu falei. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Então vamos prosseguir. Bom, agora eu vou falar sobre as 7 dispensações. Os irmãos se lembram? Eu falei aqui vagamente sobre as 7 dispensações na semana passada. Ora, vocês vão precisar dessas chaves para usar no Apocalipse. Porque o Apocalipse tem muitos símbolos e figuras. E a gente vai precisar usar todas essas chaves. É um arsenal que eu estou te dando, para que quando a gente entrar no livro você entender: rapaz, isso aqui é um símbolo, rapaz, isso aqui é uma figura, isso aqui é literal. A gente vai poder interpretar o livro de posse dessas chaves. Até aqui tranquilo, né? Pronto. A outra chave que eu vou te dar é uma chave chamada dispensacionalismo. E o que é dispensacionalismo? Dispensacionalismo é o seguinte: vem da palavra grega oikonomá. Oikos significa casa, certo? E nomos significa lei ou regulamento. Então, o que é oikonomá ou dispensacionalismo? Significa a administração de uma casa. É mais ou menos como Deus está administrando as épocas. Quem administra as épocas? Deus, da maneira que Ele, da forma que Ele quer. Então, o que é uma dispensação? Uma dispensação é uma fase na revelação divina, onde Deus se comunica com o homem, certo? E dá para aquele homem condições para ele viver naquele período de tempo, certo? Existem várias dispensações, são 7 no total, e a gente vai ver cada uma delas aqui. Em cada dispensação, Deus ele dá uma obrigação para o homem, certo? O homem tem então aquela obrigação de cumprir aquilo. Normalmente o homem descumpre, não consegue cumprir, então ele desobedece, por ele desobedecer aquilo, então vem o juízo sobre ele. Pá! Tá certo? Porque ele desobedeceu. Então vem o juízo sobre ele, e porque veio o juízo sobre ele, aquela dispensação é interrompida. Entende? Aí começa-se então uma outra dispensação.
com a mesma coisa, ele dá uma obrigação, o homem quebra aquela obrigação, e porque o homem quebrou, a dispensação é interrompida e começa então uma outra dispensação. Então a dispensação é uma fase desse grande plano de Deus em administrar o mundo. Até aqui tudo tranquilo? Amém. Então são 7 dispensações no total. E vale a pena a gente falar que a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Se você não sabe o que é isso, a Bíblia toda a revelação não está em Gênesis. Não. E nem toda a revelação está em Números, Levítico, Salmo, ou os profetas, ou Mateus. A revelação ela vai crescendo. Deus vai se revelando ao homem, e a revelação, o seu plano, ele vai o quê? Crescendo. Por isso que a gente, quando for interpretar a Bíblia, não adianta olhar para um único texto. A gente tem que olhar para toda a Bíblia. Tá certo? E tirar ali a nossa conclusão. Tá certo? A Bíblia é um livro de revelação progressiva. No Antigo Testamento, todo mundo pensava que Deus fazia o bem e o mal. Deus fazia o bem e Deus também fazia o mal. No Antigo Testamento eles pensavam. Satanás nem aparecia. Quando aparecia, a culpa não era dele, era de Deus. Quer ver? Quando a gente vai para Jó, a Bíblia diz que Jó era homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não é assim? Isso mesmo. Mas lá está escrito, não é, que Satanás tocou no que Jó possuía. Quem tocou? Satanás. Satanás que tocou, não foi ele? Foi. Pronto, foi Satanás que foi lá e fez o que precisava fazer. Pronto, Jó começou a perder tudo. Perdeu os 10 filhos num dia, perdeu as suas propriedades, a sua riqueza, depois, por último, perdeu a saúde. Agora observe bem que ninguém atribuiu a Satanás nada. Foi tudo atribuído a quem? A Deus. A Deus. O servo de Jó falou o seguinte: fogo de Deus caiu do céu e consumiu a plantação, não sobrou nada, só eu que sobrei para contar a história, não é? Aí chegou outro e disse: os bois lavravam, as jumentas faziam não sei o que, vieram sabeus e destruiu tudo, só eu que sobrei para contar-te a nova. Veio a mulher de Jó e disse: amaldiçoa-se teu Deus e atribuiu a quem? A Deus. E Jó falou: como falas, como uma louca mulher, não receberíamos o bem e também não receberíamos o mal de Deus? Observe, Deus deu, Deus tirou. Então assim, para ele era Deus que estava fazendo tudo aquilo, mas por trás era quem? Que a gente sabe? O trevoso. O trevoso. Então assim, tem muita gente que pensa que Deus é a gente junto com Satanás, né, cara? Tirando, destruindo a vida das pessoas. Mas existem coisas que Satanás está o quê? Triunfando na vida de pessoas. Roubando, matando e destruindo. Aí quando chega Jesus no dia de sábado, uma mulher encurvada entrou na sinagoga, a mulher entrou e ele endireitou a mulher. Os fariseus acharam ruim, reclamaram. E ele falou: olha, qualquer um de vocês desprende o boi de vocês ou a ovelha da manjedoura durante o seu nascimento. Eu não iria libertar essa escrava de Abraão, essa serva de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Observe como que ele expôs quem era que está por trás daquela enfermidade. Então Jesus ele veio realmente para mostrar: Deus é bom e Satanás é ruim. Ele veio mostrar. É isso que ele veio mostrar. Então o entendimento no Antigo Testamento sobre Deus era um, no Novo era outro. Porque o Filho veio mostrar exatamente como Deus era. Se eu quiser dar um presente para o Zé Carlos, certo? Quero dar um presente para ele. A quem que eu vou perguntar o que ele mais gosta? Para o irmão Francisco? Para a irmã Denise? Não vai me dar a informação certa. Quem conhece mais ele é a mulher dele, a esposa dele. Então, se eu quiser saber sobre o Zé Carlos, tem que ir a quem? A mulher dele, que vai me dizer com precisão o que é que ele gosta, aquilo que ele necessita. Então, eu vou acertar mais. Da mesma forma, Deus quis mostrar como ele era. E ele enviou quem? Jesus. Jesus estava no seio do Pai e veio foi enviado para mostrar exatamente como Deus era. Aí Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz lá, não é? Tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, sendo ele a expressão exata do seu
ser. Do seu ser. Do seu ser. Então, Cristo expressou exatamente quem Deus era. Então, se olharmos o Novo Testamento e o Antigo, qual que é mais claro? O Novo. Porque as revelações que vieram sobre Deus, Cristo trouxe. Mais do que isso, o Espírito está habitando dentro de mim para me revelar com clareza quem é o Pai. Entende a diferença? O nível de revelação no Novo Testamento é bem maior. Porque o Antigo Testamento é sombra. E no Novo Testamento a gente pode ver as coisas com mais clareza. Vamos desprezar o Antigo Testamento? De forma nenhuma. Porque muitas profecias lá precisam se cumprir aqui. E até hoje o Antigo Testamento fala. A gente recebe resposta no Antigo Testamento. Vamos desprezar? De forma nenhuma. Agora a gente tem que admitir que a visão sobre Deus, sobre o seu plano, sobre o seu propósito, ficou mais clara no Novo Testamento. Então são quantas dispensações? 7 dispensações. A primeira, inocência. A segunda, consciência. A terceira, governo humano. Terceira, promessa. Quarta, lei. Quinta, graça ou igreja, não é? Sexta dispensação. Sétima dispensação, milênio. Então são quantas? 7. A primeira é inocência. Por quê? É inocência porque o homem, antes da queda, não conhecia nem o bem, nem o mal. Era inocente. Não havia pecado nenhum. Tá certo? Foi dada uma obrigação para ele: não coma do fruto. Ele foi lá e comeu do fruto. Qual foi a punição? Morte. Tá vendo? Então a obrigação é dada, ele foi lá, ele foi e comeu do fruto. Veio então sobre ele a sentença, morte. E aí ele foi expulso do jardim. Mudou a dispensação. Agora entrou a consciência. Agora o homem tinha consciência dos seus pecados. Deveria fazer sacrifício de animais. Nem todo mundo seguiu essa linha. Começaram a se separar de Deus e a viver uma vida longe de Deus. A Bíblia diz então que Deus veio e destruiu a terra com o dilúvio. Aí mudou a dispensação agora para a dispensação governo humano. Tá vendo? Então era a inocência, foi para a consciência, e uma outra dispensação agora é governo humano. Então Noé sai da arca com a sua família, Deus dá uma ordem para ele: se espalhe pela terra, se multiplique. Aí o homem falou assim: não vamos nos multiplicar, não vamos sair daqui, não vamos se espalhar não. Vamos fazer uma torre bem alta, Nimrod, né? Vamos fazer uma torre bem alta, porque se esse Deus quiser destruir a gente com o dilúvio, não vai conseguir. Por isso que ele fez a torre alta, Nimrod, né? Ele juntou todo mundo, tinha liderança, não é? E a Trindade bateu um papo e disse assim: vamos atrapalhar o plano dele lá. A Trindade falou: vamos atrapalhar porque estão falando a mesma língua, né? Observe que falar a mesma linguagem, unidade, é bíblico. Tá certo? A gente está em unidade com a nossa liderança, é a mesma coisa. Ele fala: vamos remar para lá, mesmo que a gente não concorde, a gente rema. Para não quebrar a unidade. Vamos orando para Deus dar entendimento para ele. Mas a gente vai arrumar para o mesmo lugar. Esse negócio de ficar arrumando contra a liderança, ninguém chega em canto nenhum. Isso. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Veja que a unidade dos caras contra uma ordem divina ia prosperar. Deus disse: eles vão prosperar no que eles estão fazendo. Veja que a unidade é tão poderosa que os caras se uniram para assaltar o Banco Central e conseguiram, viu? A força da unidade. Então a unidade ela opera em qualquer, porque é um princípio forte. A unidade é um princípio forte e deve ser observado por nós. Na Torre de Babel, então, houve a confusão das línguas. Então, era se espalhar a ordem, não se espalharam. O que aconteceu? Deus foi lá e confundiu as línguas. E eles tiveram que se espalhar. Mudou a dispensação, promessa. Agora Deus vai chamar um homem chamado Abraão e faz uma promessa para ele: olha, eu vou abençoar todas as famílias da terra em ti. Ou seja, Deus escolheu Abraão para dele fazer uma grande nação. E a partir dali abençoar todas as famílias da terra. Deus prometeu o Messias, por isso que é a promessa. Deus promete a ele uma terra, um povo
que é a sua própria descendência. Então o que acontece? A dispensação da promessa era para eles viverem em Canaã, mas José entra no Egito, os familiares de Jacó entram no Egito, tinha que ficar só 7 anos, não era? O tempo que durasse a fome, ficaram 400. Olha a desobediência aí. Deus veio com juízo, então julgou o Egito e tirou eles de lá. Eles foram julgados através dos 400 anos de escravidão. Deus então tira aquele povo do Egito, chega no Sinai, dá outra dispensação para eles agora, que é a lei. Da promessa agora vai para qual dispensação? Lei. Da lei. E a dispensação da lei tinha vários mandamentos que eles deveriam seguir. Tá certo? É importante a gente entender que havia mandamentos ali que são leis civis, apenas para aquela sociedade. Existem leis morais que eles deveriam seguir. Haviam leis cerimoniais de culto, porque eles tinham um templo, um lugar para adorar a Deus. Então aquilo era para eles, é aquele tipo de dispensação para eles, a dispensação da lei. Muita coisa é trazida da lei, sim, os princípios. Tanto é que a lei não estaria mais escrita no papel, mas estaria no nosso coração. Então hoje nós obedecemos a Deus no Espírito. É a lei do Espírito de vida, não estamos sem lei, como muita gente diz, né? Estamos debaixo da lei de Cristo, o que Paulo fala em Gálatas, tá certo? Então existe uma lei que nos move hoje, que é a lei do Espírito de vida. Essa lei me faz me abster do pecado e eu não tenho prazer em pecar, certo? Então assim, começa então a dispensação da lei e ela termina quando Cristo vem, oferece o reino aos judeus, eles não querem, então entra um outro povo aí. Qual povo que é? Gentios. Os judeus não quiseram. Qual é o povo que entrou? Os gentios entraram e passaram a se tornar igreja. Então quem se converte hoje passa a ser igreja. Que dispensação nós estamos? Graça. Da graça, ou dispensação da igreja. A dispensação da igreja é melhor falar, porque a graça vai estar operando na tribulação também. Então é melhor você falar a dispensação da igreja. Então o que acontece? A dispensação da igreja é a dispensação que a gente está agora. Estamos em qual? Igreja. Qual a dispensação que a gente está? Igreja. Dispensação da igreja. Essa é a dispensação que nós estamos participando agora. Agora, tem uma outra dispensação que já foi anunciada, que é a dispensação do milênio, ou reino milenar, onde Cristo vai reinar por 1000 anos. Entre uma dispensação e a outra, existe um período de 7 anos, que nós chamamos de tribulação. Então, a tribulação não é uma dispensação. A tribulação é um período de tempo onde as coisas vão acontecer na terra e vai terminar com uma intervenção divina. Cristo, quando vier, ele estabelece o milênio. Então temos uma dispensação anunciada, que é a dispensação do milênio. E estamos em qual dispensação? Igreja. Tá certo? Qual dispensação que a gente está? Igreja. Ela termina quando? Com o arrebatamento. É por isso que a tribulação não é uma dispensação. Quando a igreja sair, terminou essa dispensação. Entra o intervalo e vai vir a outra, que é o milênio. Cada dispensação tem uma característica, tá certo? Quantas dispensações então existem? 7. Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja e milênio. Beleza? São 7 dispensações. É importante identificarmos em que dispensação a gente está. Uma vez que você está numa dispensação, não volta para outra. Por isso que a gente não tem nada a ver com a lei. A gente está vivendo uma outra dispensação. Tá certo, gente? É importante localizar as dispensações na Bíblia. Ok? Existe a última chave. Se você está chegando agora, eu vou te dar essa última chave. É a chave dos 3 povos de representação bíblica. Essa chave, a gente vai encontrar ela em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Então, essa é uma chave importante e a gente vai usar ela muito no Apocalipse.
10:32. 1 Coríntios 10:32. Nós vamos usar muito essa chave no Apocalipse para a gente determinar ali no Apocalipse qual povo está na tribulação. Tá certo? Existem 3 povos de representação bíblica. São eles: gentios, judeus e igreja. Tá certo? Deus trata com esses 3 povos na Bíblia: gentios, judeus e igreja. 1 Coríntios 10:32 diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gentios, e nem tampouco a igreja de Deus. Certo? 3 povos que Paulo nos apresenta. Em 1 Coríntios 1, do 22 ao 24, também, ele vai dizer: enquanto os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. Nós quem? A igreja, né? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Tá certo? Gregos e gentios aí é a mesma coisa. Loucura para os gregos, mas para nós, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então nós aí está se referindo à igreja. E gentios e judeus são os outros 2 povos. Então quem são os judeus? Judeus são todos os descendentes de Abraão, de sangue, tá certo? Nacionalidade de Israel. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu é gentio, ok? Fora da raça judaica, todos são o que? Gentios. E quem são e quem é a igreja? Todos que se convertem, dentre gentios e judeus. Se um judeu se converter, se torna a igreja, embora não deixe nunca de ser judeu de sangue, tá certo? É uma exceçãozinha aí, né? Se o gentio se converter, se torna igreja. Então a igreja é o conjunto de salvos, dentre judeus e gentios. Se você quiser, você pode ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. E ali você vai ver, de novo, os 3 povos sendo representados. Por que é importante estudarmos essa chave dos 3 povos? Ela é uma das chaves mais importantes para a gente determinar qual povo vai estar na tribulação. Quando a gente for interpretar o Apocalipse, ali a gente vai identificar qual povo está na tribulação. Por isso, essa chave é muito importante. Grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor. Shalom.